Fala, galera, é o seguinte, estamos aqui recebendo um grande nome da música brasileira, porque olha, ela vem com um trabalho forte, vem com um trabalho incrível. Eu tava aqui contando pra ela nos bastidores, abrindo o mesmo jogo, que eu amei o single que ela divulgou, aliás, duas músicas bem bacanas que a gente vai falar sobre, e sobre toda a carreira dela. Por favor, seja muito bem-vinda, Isadora. Obrigada, prazer estar aqui. Além de muito talentosa, extremamente estilosa, já adorei todo o look, amei tudo, gente. Bem neon ela. Eu sou suspeita pra falar, adoro verde. Obrigada. Mas verdade. tá incrível, tá incrível. Vamos começar esse bate-papo logo desde o início, né? Como foi o seu primeiro contato com a música? Eu vi que você começou muito cedo, né? Com 7 aninhos, foi isso? Mas Isso. muito cedo pra uma criança. Como que foi essa paixão pela música? Então, na verdade, eu sempre ouvia, né, minha avó cantarolando, enfim, e eu acho que não tem ninguém músico na minha família, né, mas todo mundo é muito apreciador de arte, de música, né, de uma forma geral. Então eu cresci ouvindo vários estilos musicais e eu acho que fui me encantando pela música, né, e aí eu vi uma vez numa televisão, assim, num programa, não me lembro qual, um grupo, um coral, né, infantil, e aí eu falei, mãe, eu queria fazer isso. E aí foi o momento que a gente pesquisou, né, sobre, e eu participei de um coral infantil por 4 anos. Comecei aos 7, né, fui até os 11 e aí a gente fazia várias apresentações, né, tanto no Teatro Municipal, quanto concertos, enfim, em diversos lugares pelo Rio de Janeiro. E a sua família já apoiou desde o início? Desde o início, eles são, né, nota 1000, assim, eles são super apoiadores da minha carreira e, enfim, nossa, sem eles eu não estaria aqui. Com certeza. Como que foi essa transição sua do coral pra depois ir pra música pop? Tinha artistas que você se inspirava já desde pequena? Que você olhava, admirava e talvez projetasse até um futuro? Com certeza, assim, né? Na verdade, minhas primeiras paixões foram, assim, as divas, né? Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston. Então, eu ouvia muito isso quando eu era criança. Eu ouvia muito também Destiny's Child, por causa da minha mãe, né? Que era, tipo, super fã. Sua mãe era fã da Destiny's Child, que Amava! sensacional! Eu sabia o disco Sensacional. de cor, assim, que a gente cantava junto. E aí, depois disso, eu fui morar fora. Né? E na Europa, eles acabam valorizando muito a arte, muito a música. Então isso sempre teve muito presente na minha vida, né? E é isso. E aí a minha mãe me colocou numa aula particular com 13 anos. E aí eu comecei, né, a explorar outros lados, outras vertentes, né, da música e do canto. E aí eu caí no popular. Que legal. Era inclusive a próxima pergunta a respeito desse tempo que você passou na Europa. Quanto tempo que você ficou? Quais os lugares que você passou por lá? E de que forma que isso influenciou na sua carreira? Você conheceu outros artistas, outro tipo de música? Como que foi esse contato com a música lá? Sim. Então, lá fora, aos 11 anos, eu me mudei para a Holanda. E aí eu, né, sempre fui envolvida em coral de escola, né? E sempre também gostei de participar de muitas atividades que envolvessem a música. E aí depois eu fui para Suíça e lá eu fiquei 3 anos. E lá eu comecei a me especializar um pouco mais, né? Comecei a fazer aula de canto particular, como eu falei. E aí também sempre envolvida, e lá eu fui apresentada também ao teatro musical, que é uma outra vertente, é um outro lado, mas que foi muito interessante para mim também, né? Porque eu acho que o teatro, a dança e a música caminham juntos, né? Também. Então isso foi muito interessante para mim, e acho que só agregou pro meu trabalho hoje. E é isso. Aí depois eu fui para Portugal e lá, com 16 anos, eu comecei a me envolver mais ainda com a música pop, porque eu falei, eu quero começar a trabalhar, a vivenciar um pouquinho isso. Então eu comecei a juntar, né, um grupo de amigos pra gente começar a tocar em bares, em casas noturnas, assim, porque lá em São Paulo, desculpa, em Portugal, a gente podia, né, enfim, começar mais cedo. Lá podia entrar com 16 anos em alguns lugares, aqui não pode, então né? isso deu uma abertura, Deu uma facilitou. abertura, Tanto também, assim, na escola eu sempre tive muito contato, então foi isso. Acho que o pop, ele veio também muito natural, né? Ele entrou de uma forma assim, até porque era o que eu mais ouvia e era o que eu mais gostava de ouvir. Tanto pop, quanto R&B, quanto soul music. Isso veio muito também de gosto pessoal, né? Muito bom. Aí, nesse processo todo, como é que você chegou
a parceria com o Bruno Martini, de Sun Goes Down, e até com o próprio Ziba também. Como que foi esse processo? Como que você conheceu eles? Então, uma história meio engraçada. Quando eu cheguei em São Paulo, eu cantava numa banda. Eu cheguei em São Paulo com quase 18 anos e eu cantava numa banda. Uma banda... A gente cantava mais coisa internacional, justamente mais pop, rock. E aí a gente cantava em algumas casas noturnas. E aí eu tava cantando com essa minha banda, eu acho que eu tinha uns 19 anos na época. 19, 20 no máximo. E aí o Ziba entrou no bar, né, na balada, e me viu cantar. E aí eu já tava olhando pra ele e falei, nossa, que menino diferente, né? Porque ele tem um estilo assim meio Ele gringo, é estiloso, né? Ele é né? super estiloso. O óculos, armação grossa, o chapéu. E ele já tinha esse estilo inserido nele, isso que é muito legal, né? Não é uma coisa, né, forçada, é super natural, é dele isso aí. E aí, ele me viu e tal, e quando eu saí do palco, ele veio me elogiar, né? Falou, que legal a banda e tal, poxa. E eu já ia responder em inglês, né? Aí ele, não, sou brasileiro e tal. Eu falei, que maravilhoso. Desculpa. Pois é. E aí a gente começou a conversar, conversamos muito esse dia. E aí eu vi que ele estava em Los Angeles, vindo pro Brasil, né? Começar alguns projetos aqui. Aí ele falou, nossa, vamos se juntar, vamos compor, né? Vamos criar juntos. E aí foi isso, ele me apresentou ao Bruno Martini, alguns dias depois, se eu não me engano. E aí a gente fez a Sun Goes Down, foi muito espontâneo, assim, né? O Ziba chegou com uma parte da música já, tava cantarolando, acho que o refrão. A gente falou, nossa, que legal, vamos fazer algo juntos, né? E surgiu essa música. Sucesso estrondoso, né? Foi muito legal, foi muito bom. A gente estava falando justamente sobre Sun Goes Down, que é uma música em inglês, né? Mas os seus novos trabalhos são em português. Sim. Você se sente à vontade cantando nos dois idiomas? E tanto uma música um pouco mais dançante, como é o caso do Bruno Martini e do Ziba, quanto uma música mais intimista, uma pegada mais R&B, que é uma característica do seu novo single, por exemplo. Você se sente à vontade de cantar dos dois jeitos? Olha, na verdade, assim, eu comecei cantando em inglês mesmo. Como também morei fora, eu tive muita influência disso, né? Enfim, tive muito contato com isso. Mas chegando no Brasil, eu acabei querendo explorar um pouco mais, sabe? Esse lado brasileiro. Comecei a ouvir mais artistas também. Eu acho muito importante a gente fazer essa pesquisa também, sabe? E, não sei, eu acho que eu fico muito à vontade realmente cantando nos dois, mas no meu show eu acho que vai ser interessante a gente colocar... eu falei acho porque a gente ainda tá montando o meu show. A gente tá, né, trabalhando no repertório e tudo mais. Mas eu tenho certeza que eu vou mostrar um pouquinho desses dois lados. Tanto do inglês quanto do português, obviamente por causa das autorais. E também a gente vai fazer umas versões bem bacanas. Muito, muito bom. Agora, você lançou, então, já 2 músicas, inicialmente, desse novo trabalho que vem aí? Isso, Frágil, temos 2 músicas. E Contramão. Queria que você falasse um pouquinho mais a respeito dessas 2 faixas. Inclusive, você tá como compositora das 2. Isso. Como que é? Você, além dessa voz maravilhosa, você ainda escreve. Como que foi o seu contato com composição, enfim? Então, inicialmente, eu me via muito como intérprete, né? Certo. Que foi como eu comecei mesmo. Mas eu acho que a gente tem que se desafiar, né? E sair um pouco da nossa zona de conforto. Então foi o que eu fiz. Eu falei, olha, como eu quero que o projeto tenha a minha cara, eu vou tentar compor. Mas compor sozinho em português, pra mim, é um desafio. Então, eu falei, eu preciso de parceiros, né? Eu preciso me apoiar em pessoas. E aí, foi quando eu entrei em contato com o José Fê, que é um artista que eu admiro muito o trabalho. Ele é um artista bem pop R&B, assim, ele já tem essa essência também, né, no trabalho dele. O trabalho autoral dele é lindo demais. E eu falei, olha, tô aqui. Eu fui muito cara de pau, porque eu cheguei pra ele, assim, acho que no direct do Instagram. Eu falei, olha, eu tô querendo um projeto assim, assim, assim. Você pode me ajudar a compor, né? Porque, né? Aí ele falou, nossa, super, super topou. E aí, até hoje, a gente tem essa parceria, né? E, enfim. E, assim, a Contramão, na verdade, no caso, eu tava no Rio. E o José Fê, ele também tava lá. E a gente falou, vamos juntar uma galera. A gente tava no estúdio pra compor uma música pra mim. E foi super legal. Puxa. Hoje em dia tá muito comum também ter esses songwriting camps, né? Não foi o caso desse, mas assim, as pessoas geralmente, elas se encontram pra compor. Isso é muito legal, né? E aí a gente acabou fazendo a faixa da Contramão e teve uma grande colaboração de vários artistas, inclusive a Nina Fernandes também, que é uma cantora incrível. Enfim, também ajudou a gente, fora
outros compositores talentosíssimos. Caramba, deve ser uma experiência realmente muito legal. Você reunir uma galera em torno da música, deve ser divertido também. Foi muito divertido, é sempre uma delícia. E a Frágil foi um trabalho um pouco mais... foi um pouco menor, assim, né? Tem eu, o José Fê e o Pedro Serapicos também, que mixa e que masteriza todas as minhas músicas. E essas músicas, elas vão fazer parte de um EP, de um trabalho mesmo, de um CD, como que você está visualizando essas músicas? Então, a gente tem um planejamento para lançar, né, a cada 45 dias algo novo. Que legal. Para também, né, gerar mais conteúdo. Acho que as pessoas precisam ouvir mais, né, sacar mais qual é do meu trabalho, né? Porque, como você falou, eu venho, né, me apresentando justamente nesse mercado mais eletrônico, mas a minha pegada, a minha essência, a minha identidade está muito mais inserida no pop R&B. Exato. Né? Eu gosto muito de música eletrônica também. Comecei, inclusive, a conhecer mais depois que eu fiz a Sun Goes Down. Confesso que, né, não era algo que eu ouvia com tanta frequência, mas hoje já ouço mais. E conheço vários DJs, enfim, tive essa oportunidade também. E foi uma música que abriu muitas portas pra mim, né? Muita visibilidade, né? Pra hoje, por exemplo, eu estar aqui mostrando meu trabalho autoral. Que legal, muito, muito bom. E é um formato realmente que os artistas têm investido bastante, né? De você deixar aquele gostinho de suspense, aquela ideia de suspense. Vai lançar um single, depois de um tempinho lança mais um single. Isso. E assim as pessoas vão conhecendo o trabalho pouco a pouco, né? Isso. Depois lança um projeto, um EP, um álbum. Exatamente. A gente tá com essa previsão aí de abril, maio pra chegar com um EP. E aí vai ser legal, porque o EP vai ter as 6 faixas, teoricamente, que eu já teria lançado. E vai vir com uma introdução também super bonita e uma capa nova pro Spotify. Então, assim, é um projeto que a gente pretende levar também pra rua, né? Aliás, suas redes sociais também estão incríveis, né? A gente tava falando já do projeto aqui. Eu falei, gente, o feed dessa mulher no Instagram tá muito bonito. Ah, obrigada. Porque tem todas as imagens ali casando perfeitamente em sintonia com fotos, inclusive, que acredito que seja todas do clipe de Contramão, né? Inclusive. Isso. Contramão é a música que você tá trabalhando agora, né? Isso. Que acabou de sair do forno, o clipe e tudo. Aliás, o clipe é muito simples e poderoso ao mesmo tempo. Ela é bonita. A fotografia dele é muito bonita. Aham. Então, e a gente, na verdade, também tem um outro lançamento, né, que tá vindo aí em breve, que é o clipe da Frágil. Porque, assim, na sexta-feira, dia 31, né, a gente lançou A Contramão e A Frágil, os 2 áudios. E aí, depois, na manhã seguinte, nós lançamos o clipe da Contramão, que foi esse. Isso. E a Frágil, a gente deixou esse suspense. Tipo, tem o áudio, mas a gente vai vir com o clipe. E agora, sexta-feira, a gente lança o clipe da Frágil, né? E eu tô muito animada, porque o resultado ficou lindo. E também, justamente, é um clipe simples, né? Os 2 clipes são simples. Mas eu acho que um, por exemplo, mostra um pouco mais a minha imagem, né? Mostra essa coisa mais glamurosa, brilhante, também meio divinha ali, que eu também gosto. E a Frágil, ela mostra, eu acho, uma simplicidade. Mas assim, eu acho que as 2 casam muito bem. Por isso que a gente também resolveu lançá-las juntas, né? Tipo, uma é mais lado A, mais pop, mais comercial. E a Frágil é mais voltada ao R&B e tal. E também tem seu lado mais intimista ali. Eu acho que é bacana. Intimista, acho que essa é a palavra, viu? Bem intimista. Você tem no seu canal do YouTube alguns covers. Inclusive, eu vi o seu de Back to Black e é simplesmente perfeito, é incrível obrigada. mesmo. Existem artistas que têm, você como especialista, como uma pessoa que estudou voz, artistas que você sente uma complexidade maior, que você fala assim, nossa, essa cantora cantava desse jeito e olha, que difícil que é fazer isso. Tem alguém que você fala assim, nossa, difícil. Sabe o que eu acho? Eu acho que o que mais me impressiona, às vezes, é a identidade vocal de cada cantor, mais do que a qualidade. Por exemplo, a Billie Holiday, que é uma cantora de jazz que eu gosto muito, ela tem um timbre que mais ninguém tem, né? Então, é muitas vezes do timbre, dessa identidade vocal do cantor. Tem cantores virtuosos que são maravilhosos, que fazem 1000 coisas, né? Tipo, né, 1000 melismas com a voz, tipo a Jessie J, que eu acho incrível, né? De fato. Ótima. Você vê que ela é super estudiosa. E você vê uma Whitney Houston também, que eu acabei de citar, que eu não tenho nem palavras, não tenho nem o que falar sobre a qualidade vocal dessa mulher, que eu acho incrível. Tanto a Mariah, né? Que, enfim, que também chegou trazendo esse whistle que, tipo, muita gente não tinha visto isso ainda, né? Que é aquele
Aquele super agudinho dela, não vou nem tentar fazer aqui, gente, calma. É um super agudinho. Mas assim, eu acho muito legal isso, sabe? A gente tentar trazer pra nossa verdade e é isso. Acho que técnica vocal muita gente tem, né? Mas personalidade, imprimir a personalidade na voz é diferente. Exatamente. E a Amy também.